Uma mudança significativa nos meios de produção que iniciou na Inglaterra e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Eu me chamo Paulo Mário, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. O tema da nossa aula é a Revolução Industrial. Essa é a nossa primeira aula sobre esse tema. Essa aula será dividida em duas partes, porque nós não vivemos somente uma Revolução Industrial. Já há quem diga que nós estamos vivendo atualmente a quinta Revolução Industrial. Então, eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a primeira e a segunda Revolução Industrial. E na segunda aula, na segunda parte, nós vamos falar sobre a terceira, a quarta e rabiscar um pouquinho sobre a quinta Revolução Industrial. Tá bom? Fiquem atentos e vamos à aula. Vamos primeiro ao conceito. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas que começou na Inglaterra no século XVIII, caracterizada como o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pela fábrica, pelo sistema fábril. Então, olha só quantas características nós já apontamos aqui no conceito. Substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia do motor, energia motriz, e do modo de produção de casa, doméstico ou artesanal, para o surgimento das fábricas. Eu convido vocês a fazer uma pequena reflexão antes da gente continuar aqui o nosso slide. Vamos imaginar como que era a vida na Inglaterra em meados do século XVIII. As pessoas moravam mais na zona rural, praticamente não existiam cidades. A pessoa, para fabricar um sapato, por exemplo, que eu vou utilizar como exemplo aqui para ilustrar a nossa aula, ela demorava de 18 a 20 dias para fabricar um par de sapato. Imagina, o cara ia na mata, cortava a madeira para fazer a sola, media, tirava o couro do animal, na qual ia ser processado, cortado, medido, polido. Ele pregava, colava, até esse sapato ficar pronto, demorava alguns dias. E a pessoa, todo o trabalho que a pessoa fazia era manual. Ele tinha noção do processo da fabricação desse sapato, do par de sapato, do início ao fim. A palavra revolução vem exatamente para trazer esse significado de transformação. O homem mudou as formas de fazer as coisas, de fabricar seus objetos, roupas, sapatos, utensílios do dia a dia, por mais simples que sejam, até a produção de alimentos. Então é dentro dessa característica, é dentro desse conceito, dessa noção de mudança que você que está aí começando a assistir a nossa aula, aluno, tem que ter. A fabricação era artesanal, tudo era feito à mão. A força utilizada era a força humana. Agora não. Agora surgiu uma máquina. E essa máquina ela vai produzir numa velocidade muito maior e uma quantidade maior ainda. Continuando, a primeira Revolução Industrial ela iniciou na Inglaterra entre 1760 e 1850. Por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Primeiro, ela era a nação mais rica e influente. Segundo, tinha um elevado crescimento populacional. Se tinha um crescimento populacional, consequentemente eu tenho o quê? O que eu preciso? A mão de obra. A concentração industrial. Agora vão surgir a fábrica, a indústria. Outra característica que favoreceu foram os cercamentos. Aí você deve se perguntar, professor, o que foi os cercamentos? Aquelas aldeias, aquelas vilas que existiam lá na zona rural, elas não eram cercadas, não pertenciam a uma única pessoa. Todo mundo podia usufruir
Os bois, os carneiros pastavam naquela terra que era de todos, era comum. Com o surgimento da fábrica, as casas, os terrenos foram cercados para criar ovelhas para a fabricação da lã. Outra característica que nós vamos ver daqui a pouco, que a primeira indústria que se desenvolveu nesse período foi a indústria têxtil, a indústria de roupas. Mas ninguém plantava algodão. O algodão era retirado da ovelha, dos carneiros que eram criados. Então essa é uma observação muito importante. Daí a palavra cercamentos. Os terrenos foram cercados, as terras foram cercadas para a criação de ovelhas. Outra característica que ajudou a Inglaterra a ser pioneira é a burguesia, que passou a ter mais influência política e econômica. E, por último, a disponibilidade de carvão e ferro. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. Vamos ao surgimento das fábricas. A fábrica substituiu aquela velha oficina que o camarada tinha no fundo do quintal da sua casa, centralizando a produção e alterando as relações de trabalho, com a migração do campo para a cidade e a criação de novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Isso aqui também é muito importante, gente. O surgimento de duas novas classes sociais, por quê? Porque surgiram as fábricas. Olha aqui as fábricas. Antigamente as pessoas produziam tudo no fundo da sua casa, numa oficina, no vilarejo ali no canto. Agora as máquinas estão umas do lado das outras. E surgem duas classes. A burguesia, o burguês, dono dos meios de produção, dono da fábrica e das máquinas, e o proletariado. Quem é o proletariado? A mão de obra. São os trabalhadores, aqueles que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. A fonte de energia na primeira revolução industrial era o carvão mineral. O carvão mineral impulsionou as novas máquinas a vapor nas fábricas, locomotivas e navios, sendo crucial para o desenvolvimento da indústria, especialmente a siderúrgica. O carvão mineral era queimado para gerar calor e produzir vapor, que por sua vez acionava os motores das máquinas. Dessa forma, o carvão era importante. Aqui tem uma fotografia que ilustra uma mina de carvão. Vale lembrar também, gente, que a queima em larga escala do carvão gerou uma grande poluição nas áreas industriais. E vocês percebam que não tem só gente adulta aqui nessa fotografia. Tem crianças também. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa forma de exploração que surgiu tanto de mulheres como de crianças nas fábricas. 3 invenções foram de grande importância na primeira revolução industrial. Foram elas a máquina a vapor, o tear mecânico e a locomotiva a vapor. O desenvolvimento da máquina a vapor, patenteada por James Watt em 1769, foi fundamental para o surgimento das fábricas. Elas substituíram a produção manual, permitindo um aumento significativo da produtividade. Aliás, essa é a principal característica do surgimento da máquina, gente. Ela possibilitou uma produção muito maior e uma velocidade maior ainda. Essa é a principal característica da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. A forma de energia, o carvão mineral. As 3 principais invenções, a máquina de tecer, o motor de fiar e a máquina a vapor. A máquina a vapor, consequentemente, levou à invenção da locomotiva a vapor, que nós vamos ver agora. Primeiro, o tear mecânico. A primeira invenção foi uma invenção fundamental da Revolução Industrial que automatizou a produção de tecidos e substituiu o trabalho manual em grande escala. Criado inicialmente por Edmundo Cartwright em 1784 e aperfeiçoado com o tempo, ele acelerou a produção têxtil, impulsionou a manufatura em fábricas e marcou a transição de uma produção artesanal para uma industrializada.
Então, o tear mecânico, ele revolucionou a indústria têxtil. Outra invenção que eu falei agora há pouco, que eu citei, foi a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, ela impulsionou o crescimento econômico, transformando os meios de transporte. Surgiu a locomotiva a vapor e, consequentemente, o navio a vapor. Agora as pessoas podiam levar e trazer mercadorias em uma quantidade maior e num tempo mais curto ainda. Então essas são as principais características da primeira Revolução Industrial. Vamos agora à segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial tem como principais características o surgimento do motor a explosão e da eletricidade, o início do uso do petróleo, o imperialismo europeu em territórios da África e da Ásia. Essas são as três principais características da Revolução Industrial. Vocês vão perceber, gente, que a segunda Revolução Industrial é uma consequência da primeira. Se eu tinha o carvão mineral como fonte de energia na primeira, aqui na segunda vai surgir a eletricidade. Essa luz que está iluminando essa sala aqui, esse estúdio, na qual vocês estão tendo aula, é a energia elétrica, fabricada a partir principalmente da matéria-prima chamada água, a partir da água. Hoje existem várias outras formas de fabricação de energia, inclusive está em discussão energias limpas, né? No mundo inteiro se discute isso, principalmente aqui no Brasil. Há um mês atrás nós tivemos a COP aqui em Belém, né? Na região norte, no Pará, no estado do Pará, na cidade de Belém. Então essas discussões voltadas para o meio ambiente, elas já iniciaram desde a Revolução Industrial, porque isso tudo tem um preço. Continuando. A segunda Revolução Industrial, ela ocorre de 1850 a 1945. O que estava acontecendo em 1945, gente? Vocês que estudam história comigo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, prestem bem atenção. A segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, que se expandiu para além da Inglaterra, envolvendo países como Estados Unidos, Alemanha e principalmente o Japão. Esse período foi marcado por avanços tecnológicos como o uso da eletricidade, do petróleo e do aço, que impulsionaram a indústria química, a elétrica e a siderúrgica, e o desenvolvimento de novos meios de transporte e de comunicação. Uma invenção é continuidade da outra. Os objetos foram se aperfeiçoando, foram mudando com o tempo. É assim até hoje. A gente escrevia antigamente numa máquina de datilografar. As provas de vocês, alunos, eram rodadas no mimeógrafo. Antes escrita só à mão, depois no mimeógrafo, precisava de álcool para soltar a tinta. Depois o computador. Hoje é tudo digitalizado. Se o professor quiser fazer uma prova com você online, você aí na sua casa faz. Né? Essa aula que vocês estão assistindo aqui, com os equipamentos que o professor está utilizando nessa sala, nem sempre foram dessa forma. A câmera que está me filmando, o computador, o tablet, isso tudo são exemplos de inovação. E isso todo ano, todo dia muda. Há sempre uma novidade. Continuando, a fonte de energia da segunda Revolução Industrial era o petróleo. Se na primeira era o carvão mineral, aqui é o petróleo. O petróleo foi essencial, pois substituiu o vapor, sendo utilizado como principal fonte de energia, especialmente nos motores a combustão. Ele permitiu o desenvolvimento da indústria automobilística e de outros transportes, além de gerar derivados como a gasolina e o querosene. O refino do petróleo também possibilitou o surgimento de novos produtos e a produção em massa. Olha só como que era extraído o petróleo ao longo do tempo. Eu trouxe 3 fotografias aqui para vocês, para mostrar exatamente essa evolução. Quando foi descoberto, depois já existia uma máquina que a velocidade aumentava e a produção também, e hoje eles são extraídos no mar, onde tem petróleo, pré-sal principalmente, uma camada onde é rica em petróleo, as plataformas de produção no mar. A fonte de energia na segunda Revolução Industrial era a energia elétrica.
a energia elétrica possibilitou a mecanização de fábricas, o desenvolvimento de novas indústrias, como a indústria química, a elétrica e a de aço, e a criação de inovações, como o motor elétrico, a lâmpada incandescente e o telégrafo sem fio. Seu uso ampliou a produção, transformou as cidades com iluminação, transporte público elétrico e permitindo o crescimento da produção em massa. Aqui para o surgimento do telégrafo sem fio é um passo para a descoberta do telefone. A própria palavra é bem parecida, né? Telégrafo antecedeu o telefone. Outras invenções da época, o automóvel e o avião revolucionaram os meios de transporte, impulsionados pelo uso de novas energias, como a eletricidade, a energia elétrica, e o petróleo, além da expansão do aço, possibilitando o transporte de pessoas e mercadorias e conectando regiões distantes de forma mais rápida e barata. O avião e o carro, gente, possibilitou o transporte de pessoas e mercadorias numa velocidade muito maior, muito grande. Com o petróleo, outros produtos foram sendo descobertos, como, por exemplo, a borracha para os pneus dos carros. Hoje, os objetos que nós temos do uso do dia a dia, qualquer coisa, a armação do seu óculos, um chiclete, o nosso sapato, a roupa, a maior parte dos equipamentos que o homem precisa tem petróleo. Se não tem o petróleo bruto, tem um derivado do petróleo. E isso foi muito importante durante a segunda Revolução Industrial. Cuidado, gente, para não confundir as invenções, as inovações. Lembrem-se sempre, a primeira foi um engatinhamento ali. Surgiu equipamentos que hoje a gente talvez até não use mais. Carvão mineral hoje a gente só usa para assar carne, né? Embora alguns países utilizem ainda, que são subdesenvolvidos, né, são pobres, ainda utilizam. Mas existem outros meios mais eficazes e limpos de produzir as coisas, as mercadorias e os alimentos de uma forma geral. Características da Revolução Industrial, surgimento da Segunda Revolução Industrial, surgimento da indústria, principalmente a elétrica e a química, a produção em massa, a automatização do trabalho, a expansão das ferrovias, a racionalização do trabalho, a organização da produção industrial e o surgimento dos carros. Surgiram duas máquinas, a Toyota e a Ford, o Fordismo e o Taylorismo, que são modos de produção mecanizados. Continuando, resumindo a nossa aula sobre a Revolução Industrial, a primeira e a segunda, nós vimos que surgiu na Inglaterra, no século XVIII, a principal mudança foi da manufatura para a maquinofatura, o surgimento da máquina, e isso ocorreu devido aos cercamentos que possibilitaram o surgimento da indústria têxtil e, consequentemente, o avanço das cidades. O surgimento das cidades levou as pessoas a saírem da zona rural para a zona urbana, o êxodo rural. Em resumo, foi isso, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Eu te convido agora a resolver duas questões que eu trouxe para ilustrar a nossa aula. A primeira questão diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa que corresponde a uma das causas da primeira Revolução Industrial. Letra A Primeira Guerra Mundial. Nós vimos isso, gente? Os cercamentos, a indústria têxtil, a disponibilidade de carvão e ferro ou a globalização? Cuidado para não confundir, gente. A globalização é uma consequência das revoluções industriais. É um processo mais atual. Do mundo está globalizado. Começa a surgir a partir da terceira Revolução Industrial, que nós vamos ver na próxima aula. Então, a gente já elimina aqui, logo de cara, a globalização. A Primeira Guerra Mundial, não, nós nem citamos a Primeira Guerra Mundial na nossa aula, a gente já elimina também. Eu poderia ficar em dúvida nesses três: os cercamentos, a indústria têxtil e a disponibilidade de carvão e ferro. Mas isso aqui está pedindo o que a nossa questão? Analise a afirmativa abaixo e marque a alternativa que corresponde a uma
causa. Os cercamentos, eles possibilitaram o avanço e o surgimento da indústria têxtil. Então, o têxtil e o carvão e ferro são consequências, não são causas. Nosso gabarito, eu tenho certeza que você aí de casa acertou, é a letra B. A questão de número 2 diz o seguinte: dentre as afirmativas abaixo, qual delas corresponde a uma invenção da segunda Revolução Industrial? Letra A máquina de tecer. Letra B, a locomotiva a vapor. Letra C, a energia elétrica. Letra D, o computador. Ou letra E, o tear mecânico. Gente, o computador ele é uma invenção a partir da terceira Revolução Industrial, quando surge a internet, tá? Então, ó, já elimina. Nós não vimos na nossa aula. A máquina de tecer e a locomotiva a vapor foram as primeiras invenções, então é da primeira. A nossa questão está pedindo o quê? Segunda Revolução Industrial. Então, posso eliminar a A, posso eliminar a letra B. E o tear mecânico, né? A máquina de tecer, o tear mecânico e a máquina a vapor foram as três principais invenções da primeira Revolução Industrial. Da primeira, só sobrou a letra C, a energia elétrica. Essas são as duas questões. O gabarito de número 1 é a letra B e a número 2 é a letra C. Aqui estão disponíveis para mais pesquisas, as referências em que a aula foi baseada. Eu gostaria de dizer que tem muitas outras características referentes à Revolução Industrial como um todo, mas eu vou fazer essas observações principalmente de causas voltadas para o meio ambiente, a exploração de crianças e mulheres, que foi muito intensa durante a primeira Revolução Industrial. As crianças foram utilizadas nas fábricas para retirar a lã que caía nos meios das máquinas. E muitas crianças foram mutiladas, perdiam a mão, um braço, o dedo, a perna, um dedo do pé. Então, a exploração de crianças e mulheres durante a primeira Revolução Industrial é uma das consequências, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais a fundo na segunda aula, porque é a aula que fecha esse ciclo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, é um tema muito importante, muito bom, gostoso de dar essa aula, né? Sempre cai em vestibulares, concursos, principalmente no Enem. Você aí que está se preparando, pode ter certeza que vai cair esse assunto na sua prova. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!